Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de uma mensagem. Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Lição número 44 do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Cumprimentamos e damos a boa noite a todos os nossos companheiros, companheiras, irmãos e irmãs que acompanham a programação da FEAC, aos internautas que hoje estão conosco e aos companheiros também, ouvintes da Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade da vida no corpo físico, pelo entendimento da razão porque estamos nesta existência. Te agradecemos também pelas dificuldades que temos passado, porque sabemos que são elas que nos preparam para o crescimento interior. A vida tem um sentido maior, e este sentido precisa ser descoberto por cada um de nós. Daí a vossa recomendação para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E nós, antecedidos pela mensagem da noite, que nos orientou o amor a nós próprios, temos aqui uma tarefa a executar. A tarefa de nos respeitar, de nos conhecer, de nos iluminar, fazendo com que a nossa consciência se transforme no ambiente luminoso, capaz de refletir a tua mensagem de luz. Por isso te pedimos amparo, assistência, estímulo para que possamos realizar a tarefa que nos cabe nessa reencarnação. Graças vos damos por tudo, agora e sempre, que assim seja. Mais uma vez cumprimentamos os nossos irmãos, dando boa noite a todos, desejando paz no lar de todos vocês e que as vibrações dessa casa se estendam para o lar de cada um de vocês. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão trabalhador ativo da FEAC, Luiz Eduardo, que vai proferir para nós uma palestra intitulada O que é o Espiritismo? Com ele, as nossas melhores vibrações. Obrigado, Cristina. Boa noite a todos vocês, que Jesus abençoe a vocês, a família, a Juiz de Fora, Minas, o Brasil e o mundo. Nós precisamos. Mas antes de falar sobre o tema O que é o Espiritismo, eu gostaria de fazer uma homenagem muito sucinta ao senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a gente conhece como Allan Kardec. Esse senhor nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou dia 31 de março de 1869. Mas Allan Kardec nasceu para a gente no dia 18 de abril de 1857, e Allan Kardec, o pseudônimo de Hippolyte
Léon Denisard Rivail, ficou entre nós por 12 anos e deixou uma obra maravilhosa. Um pesquisador, codificador, professor, falava mais de 6 idiomas e nesse dia 31 de março ele deixou a vida física pela ruptura de um aneurisma. Allan Kardec deixou escritos 23 livros, entre eles um livrinho pequenininho que na primeira edição tinha 15 a 16 páginas, na segunda e na terceira que ele já tem um volume que conhecemos hoje, chamado O que é o Espiritismo. Ele escreveu a Revista Espírita durante 12 anos, tem 12 volumes, de 1858 até 1869. Outro livro dele, chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. O nosso codificador teve nesse livro o objetivo de popularizar o Espiritismo por meio de uma apresentação sucinta dos princípios da doutrina espírita e do contexto histórico do seu surgimento. Depois ele escreveu o livro A Viagem Espírita, isso já em 1862, onde o codificador colocava as suas impressões sobre as viagens e também explicava as suas observações sobre a popularização do Espiritismo. Logo após, ele escreveu Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, depois escreveu o Resumo da Lei e dos Fenômenos Espíritas e, por fim, o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita. E mais os 5 livros do Pentateuco, dando um total de 23 livros. Só de revista espírita, a cada mês ele lançava um volume e no final do ano fechava. Foi uma obra maravilhosa, como codificador, como um professor. E ele entrou no Espiritismo cético, entrou observando as coisas, ele não foi querendo acreditar, ele foi pesquisando, pensando em ver se tinha truques. E com o passar do tempo, com a sua ciência, com a observação, mostrando a filosofia, a religião, ele codificou essa obra maravilhosa para a gente. Sabe, Cristina, outro dia eu estava sentado com um grupo de amigos e um deles virou para mim e falou assim: Eduardo, você é espírita, né? Eu falei, só de FEAC eu tenho 20 anos. 20 anos de FEAC, que eles me aturam aqui nessa casa. Ele perguntou assim para mim: FEAC é espiritismo branco ou preto? Eu falei, não sei. É de Kardec? Eu falei, é de Kardec, mas o espiritismo não é de Kardec. Kardec é codificador. Não. Você sabia, Eduardo, que esse Kardec nem é o nome desse homem? Eu falei, sério? Foi desse jeito, Cristina, foi desse jeito. Mas aí eu pergunto para a gente aqui, se alguém chegar perto da gente e perguntar assim, o que é espiritismo? Como a gente explica? Eu já vi alguns colegas falando assim, pois é, né? Não sei, peraí, vamos pensar. Quem que explica o que é espiritismo para a gente? O nosso codificador, o nosso pedagogo. Allan Kardec vai falar para a gente que o espiritismo é um conjunto de princípios e de leis que foram revelados a ele, através dos médiuns, pelos espíritos superiores. Então, a doutrina espírita é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores. E o que Allan Kardec fez? Ele sintetizou nas obras que constituem a codificação espírita. Então, a gente pode entender de maneira clara e precisa, segundo o nosso codificador, segundo o nosso homenageado na noite de hoje, que o espiritismo é uma ciência. E essa ciência vai tratar da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E tem mais um detalhe extremamente importante. E trata também das relações desses espíritos com o mundo corporal, conosco, encarnado. Ele deixou isso claro no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Deixou claro, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que o Espiritismo é o Consolador prometido. E esses princípios e essas leis foram reunidos didaticamente
no Pentateuco da Codificação Espírita. Por exemplo, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou a primeira edição de O Livro dos Espíritos com 500 perguntas. E o Livro dos Espíritos constitui para o Espiritismo, para a nossa codificação, a parte filosófica. E nesse Livro dos Espíritos ele faz a comparação da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. E ele fala, foi assim que eu elaborei a primeira edição dos Livros dos Espíritos. Pergunta por pergunta, colocada em ordem lógica, precisa, concisa, o pensamento dos espíritos superiores, conforme tinha sido instruído pelo Espírito Zéfiro. Já em janeiro de 1857, ele lança o seu segundo livro da codificação. Trata-se do Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns vai então tratar da parte científica ou experimental do Espiritismo. É aí que nós temos o maior tratado de mediunidade. Nos ensina a nos relacionar, a conversar, a participar do mundo espiritual. Nos ensina o que é sermos médiuns. Já em abril de 1864, Allan Kardec vai colocar a público, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde, nesse livro, ele coloca as explicações das máximas de Jesus, das máximas morais de Cristo, em concordância com o Espiritismo, e nos explica, deixa claro, a aplicação nas diversas circunstâncias da vida de cada um de nós. Porque é o ensino de Jesus, o ensino superior do maior mestre que já pôs o pés aqui no nosso orbe. Em agosto de 1865, nosso codificador lança o livro Céu e Inferno. Esse livro é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem do mundo material, da vida corporal, para a vida espiritual. Ele fala também o céu e o inferno, sobre as penas, sobre as recompensas futuras, sobre os anjos, sobre os demônios, etc, etc. Ele vai falar como vivem na erraticidade no mundo espiritual os espíritos felizes, os espíritos infelizes, os espíritos suicidas. Assim nós vamos tendo ideia o que acontece conosco após a morte. E continua Allan Kardec agora, em janeiro de 1868, lançando o 5º livro do seu Pentateuco, a Gênese. A Gênese vai desvelar, tirar o véu sobre questões importantíssimas, porque ele vai abordar questões de ordem filosófica, de ordem científica, como a criação do universo, vai falar sobre a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade, de uma maneira sólida, de uma maneira filosófica e científica. Aí ele termina o seu Pentateuco. Então, depois de a gente imaginar tudo isso, nessa breve homenagem ao nosso codificador, eu torno a perguntar para a gente, afinal de contas, o que é o Espiritismo? De que maneira o nosso codificador, o nosso pedagogo espírita, nos ensinou e explica o que é o Espiritismo? Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Estou repetindo o que eu falei no início. Está no início, no preâmbulo do livro, o que é o Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido que Jesus falou. O que revela o Espiritismo? Revelar é tirar o véu que embaça a visão. O Espiritismo vai revelar a cada um de nós conceitos novos e muito, mas muito mais profundos a respeito de Deus, a respeito do universo e de cada um de nós, a respeito da própria humanidade, dos espíritos e das leis que regem a vida corporal e espiritual.
extremamente importante. O Espiritismo revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. O que somos? Somos espíritos criados simples e ignorantes que viemos do desejo e do amor de Deus. Viemos de Deus. Para onde vamos? Através das reencarnações, do uso do livre-arbítrio, do uso da caridade, do amor. Nós vamos crescendo espiritualmente e moralmente, estamos de retorno ao nosso Criador. Qual é o objetivo de nossas existências? No primeiro livro, no sentido filosófico da encarnação, o nosso codificador pergunta na questão 132, qual o objetivo da encarnação? E os espíritos superiores falam para cada um de nós que Deus nos impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazer progredir. Para isso é necessário as provas, as missões, passarmos pelas vicissitudes da vida. E nisso a razão da dor e do sofrimento, o mau uso do livre-arbítrio. E qual seria, então, queridos amigos, a abrangência da doutrina espírita? Já que ela traz conceitos novos sobre o homem, sobre o ser humano. E esses conceitos estão abarcando tudo o que nos cerca. Então o Espiritismo vai tocar em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da atividade e do comportamento humano. E assim a doutrina espírita abre uma nova era para a regeneração da humanidade. E nós estamos agora num dos momentos mais lindos e mais importantes da humanidade. Nós estamos em um momento de transição de um mundo de provas e expiação, onde ainda o mal está predominando, para um mundo de regeneração. Nós somos a plateia e somos os artistas e os artífices desse mundo de regeneração. E a doutrina espírita nos mostra que esse mundo de regeneração começa na regeneração de cada um de nós. Começa na minha regeneração. Porque eu reencarnei para me tornar um espírito maior, com o objetivo de me tornar um espírito relativamente puro. Assim, o Espiritismo vai nos mostrar que para chegar a essa pureza, nós temos uma pessoa que Deus deixou na Terra para nos servir de guia e de modelo. E essa pessoa é Jesus. É o guia e modelo para toda a humanidade, segundo o Livro dos Espíritos, agora na questão 625. E é a doutrina que Jesus ensinou, essa doutrina que especialmente ele exemplificou, é a expressão mais pura da lei de Deus, das leis naturais. Por que Jesus é o guia e modelo de toda a humanidade? Ser guia é ter a missão de guiar, de dirigir, de mostrar o caminho. É a pessoa que dirige, que ensina, que mostra o caminho, sem nos carregar nas costas. Vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele não falou que ia carregar a gente. Ele proporciona alívio através da fé raciocinada, através de seus ensinos. Além de guia, Jesus é o modelo. E modelo é a pessoa que, pela sua perfeição, é apontada como digno de ser imitado, digna de servirem de exemplo. E qual ser mais digno de perfeição, mais perfeito que habitou esse planeta encarnado? É o nosso modelo e guia, Jesus Cristo, o nosso mestre. Certa feita, chega um apóstolo e fala para Jesus: bom mestre. Jesus, na sua humildade, falou assim: bom é só meu Pai que está no céu. Mestre eu sou. Mestre eu sou. É esse mestre que o Espiritismo nos ensina a seguir. É esse mestre que está em todo o Novo Testamento da Bíblia. É Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia. A prática espírita tem que ser uma prática gratuita, baseado na simplicidade. Não temos culto exterior
É aquilo que Jesus falava para os fariseus: cuidado para você não ser um sepulcro caiado, lindo por fora, branquinho, mas cheio de podridão por dentro. A prática espírita, a luz espírita, quer que a gente tenha a limpeza interior. Não é a prática exterior para ser visto, observado, para poder manejar as nossas vaidades. É o interior. É saber dar de graça o que de graça recebemos. Os dons da mediunidade, o dom da caridade, o dom da prática espírita jamais pode ser cobrado. A mediunidade é um dom, é um serviço que cada médium coloca e que é um favor de Deus. Ela pode ser cortada a qualquer momento. A mediunidade, o que eu estou falando aqui para vocês, os livros que Chico Xavier escreveu, são dons que não são para serem cobrados para aqueles que leem, aqueles que ensinam. Já pensou se a gente pudesse cobrar, ou se a gente cobrasse as preces fossem pagas? Allan Kardec explica isso no livro que ensina o sentido religioso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Se a gente paga alguém para rezar para a gente e essa reza não dá certo, eu podia te levar lá no Procon, viu, Cristina? Te paguei e não deu certo. O Espiritismo nos ensina que devemos orar um para o outro. E quando eu oro para alguém, eu tenho que orar de coração e mente ungida nos ensinamentos de Jesus, na simplicidade, na humildade de coração. E devo exortar aquele que me pede para orar por ele, que ele mesmo ore, que ele mesmo crie uma intimidade com Jesus, com Deus, com seu anjo protetor, com seu espírito protetor. Porque o Espiritismo não tem sacerdote. O Espiritismo não tem altar, não tem andar, não tem imagens, não tem andor, não tem vela, não tem procissão, não tem sacramento, não tem concessão de indulgência. Porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. E é através da limpeza dessa consciência que vamos nos aproximando cada vez mais do Criador. Não precisamos de paramento, nem de bebidas alcoólicas, nem de nenhuma outra coisa. O Espiritismo deve ser feito conforme Jesus ensina, de prática gratuita, simples, sem culto exterior. É lógico que nós nos reunimos para aprender, para estudar, para ouvir uma palestra, para participar de um grupo de estudo, e isso nos faz bem. Isso que se chama igreja, eclésia, que é a reunião de pessoas em nome de Jesus. Igreja não é o templo, não é a edificação de pedra. Igreja é a reunião dos filhos de Deus, é a reunião de nós, irmãos, em torno de Jesus. E como será que Allan Kardec, então, codificou essa doutrina? Isso deve ter dado um trabalhão para ele. Deve ter dado maneira de falar, né? Porque nesses 12 anos esse homem não parou. Como será que Allan Kardec codificou a doutrina espírita? Que a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos. O que ele fez? Primeiro, Allan Kardec usou técnicas de investigação para poder comprovar a veracidade desses fenômenos espíritas. E isso é ciência, não a ciência da biologia, a ciência da física, da química, porque é uma ciência totalmente diferenciada do que até então conhecíamos. A ciência da observação constante, da investigação para comprovar fenômenos espíritas. Isso é a ciência espírita, falada e explicada de uma sua maneira mais simples. Então, o codificador, o Allan Kardec, com base na revelação dos resultados, que são as verdades, eles foram formuladas, então, questões de elevado teor filosófico, que gera a filosofia, o amor ao saber. Essa revelação, com base nas revelações que foram usadas na ciência, ele começou a formular questões, perguntas de elevado teor filosófico.
E olha que coisa interessante, gente. Saber perguntar, saber fazer a pergunta certa na hora certa, às vezes é muito mais difícil do que a resposta. Ele tinha essa inteligência e essa presença de espírito para fazer isso. Após a filosofia, Kardec então começou a verificar que a aplicação daquelas verdades da ciência, as verdades do amor ao saber da filosofia, podem e devem ser utilizadas na transformação moral do homem, o objetivo final da doutrina espírita, a nossa transformação. E aí gera o terceiro vértice do triângulo, que é a religião. Então Kardec coloca o espiritismo num triângulo da seguinte maneira: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência explica os fenômenos, a filosofia indaga e a religião eleva, sublima o homem até a Deus. Mas uma religião sem dogmas, sem paramentos, sem velas, sem bebidas, a religião interna, da verdadeira igreja, da eclésias, da caridade, da reunião de homens em torno do objetivo de seguir a Cristo, da reunião de homens no objetivo de ser espíritas, verdadeiramente seguidores de Jesus. Assim, a filosofia, na realidade, quer dizer amor ao saber. E o amor ao saber nos leva a ter conhecimento. E a busca da verdade é o grande e o objeto central da reflexão filosófica. A busca da verdade. E no Novo Testamento da Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, o nosso mestre coloca da seguinte maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar a gente, vos libertará. Com licença. Existem no universo duas grandes verdades, queridos amigos, queridos irmãos. A primeira grande verdade é uma verdade muito difícil da gente conhecer. É a verdade do autoconhecimento. É a verdade que está contida na parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz de ser feliz na vida e nos livrarmos do mal? Os espíritos superiores falaram para a gente: conhece-te a ti mesmo, conforme falava Platão. E Santo Agostinho continua a resposta: fazei o que eu fazia quando estava entre vós. Todas as noites, antes de deitar, eu reflexionava como foi meu dia, o que fiz, o que eu deixei de fazer, onde eu tratei bem, quem eu tratei mal, quais foram minhas atitudes. E essa coragem do autoconhecimento, de saber quem realmente eu sou, para eu poder agir, não apenas reagir em situações. Essa é a primeira grande verdade. O Espiritismo nos leva a cultuar da maneira como foi a leitura que a Cristina fez para a gente. Do alto amor, do nos queremos bem através da verdade, do conhecimento. E a segunda grande verdade está explícita de maneira maravilhosa na vida de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita segue na sua linha mais pura, como o cristianismo redivivo. Está escrita e explícita no Sermão da Montanha, com todas essas verdades, onde nosso mestre mostrou como é verdadeiramente a vida nos mundos superiores, nos mundos ditosos, na vida onde vivem os espíritos crísticos, a moral deles. Jesus não falou exclusivamente para encarnados, falou na nossa fé, na fé no futuro, o percurso que vamos fazer até chegarmos a colocar em prática todo o ensinamento dele, e de maneira especial, o ensinamento do Sermão da Montanha. E o Espiritismo, como filosofia, ele vai examinar de maneira direta os atributos de Deus. Você lembra, Cristina, qual é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos? O que é
Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, a causa de estarmos aqui nesse mundo de encarnados e de desencarnados. A filosofia espírita vai mostrar os atributos de Deus e as suas relações com o homem, e assim apresenta um código moral por meio do qual cada um de nós vamos ao encontro de nosso Criador. É isso, é um código moral. E moral são as regras de bem viver, de bem conviver. São as regras que Jesus nos ensinou muito mais com a prática do que com a palavra. Existe um ditado que é atribuído a Francisco de Assis, que fala que evangelizar é preciso. E de vez em quando a gente tem que usar as palavras, viu, Cristina? Evangelizar com exemplo. Evangelizar com a autoevangelização, procurando a cada dia ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. E todo esse aspecto filosófico encontra-se abordado em O Livro dos Espíritos, que, como nós comentamos, foi lançado em abril de 1857. O Espiritismo como religião não se trata de uma religião constituída, tradicional, que está estruturada em base de rituais, de sacramentos, dogmas e classes sacerdotais. Nós não temos hierarquia sobre o outro. No Espiritismo não existe hierarquia física, e o que existe é a hierarquia moral. Hierarquia daqueles que mais se aproximam da moral de Jesus. A hierarquia da humildade, da simplicidade. A hierarquia da caridade. Porque cada serviço que cada ser humano faz tem extrema importância. A uns foi dado o dom de falar. A outros foi dado o dom de ser cientista, de descobrir vacinas, remédios. A outros o dom de ser exemplo com a sua vida. Cada um de nós tem o seu dom. É assim que o Espiritismo age. Não é uma religião, o Espiritismo, que denota, que pede de cada um de nós atitude de vida. Uma atitude do nosso modo de proceder. Que a gente, antes de perquirir o nosso irmão, a gente pergunte a nós mesmos. Antes de tomar a conta da vida do nosso irmão, procuramos introjetar em nós o que estamos fazendo. É uma doutrina, como modo de proceder, que na base religiosa, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 17, item 4, onde foi falado para a gente que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E isso não se dá do dia para a noite. Isso não é de estalo, isso é no dia a dia, na vivência, isso é nas encarnações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Às vezes é necessário um esforço terrível para domar más tendências. Para domar o músculo mais forte que existe no corpo humano, que é a língua. É o músculo mais forte. Domar as nossas más tendências. E para isso é necessário conhecer a verdade, que é a verdade que liberta. A verdade do autoconhecimento. E através da verdade do autoconhecimento, colocar em prática a verdade espírita, que é a verdade de Jesus. Então o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E os princípios fundamentais do Espiritismo se enquadram nos seguintes tópicos. Existência de Deus. De que adianta eu ser espírita e não acreditar em Deus? O Espiritismo é a doutrina que se opõe de maneira direta e clara ao materialismo. O Espiritismo nos mostra que a vida continua. O Espiritismo nos mostra que tudo tem uma razão de ser, que tudo teve um começo, menos Deus. A única coisa eterna em todo o universo é Deus. Nós somos imortais. Tivemos um princípio e não teremos fim.
que essa existência de Deus, que é soberanamente justo e bom, que age como um pai que não castiga, educa, que nos dá a liberdade do livre-arbítrio para que através das nossas decisões, através dos nossos erros e acertos, caminhemos de volta ao seu amor pleno, que caminhemos em direção à espiritualidade relativamente pura, porque Jesus falou: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, fala da fé raciocinada, que a fé nos dá uma espécie de lucidez que faz com que a gente veja por antecipação, veja em pensamento o objetivo que eu quero alcançar. E me mostra os meios de chegar lá. E o primeiro meio de chegar onde eu preciso é a fé. Fé de fides, fé de fidelidade, de relacionamento com esse Pai amoroso e bom. Por isso nós falamos, Allan Kardec tem um capítulo inteiro dedicado à prece, que é o capítulo 27. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata das preces já formadas, mas ele fala que a verdadeira prece não é aquela que sai dos lábios, é aquela que sai do coração, com unção. E a prece, a oração, a conversa com Deus é que faz com que eu tenha intimidade com esse Pai Criador. O Espiritismo nos mostra que o Espírito é imortal. Eu tive um começo, mas não tenho fim. O meu progresso é infinito, porque o universo é infinito. Eu posso estacionar moralmente, não regrido. Eu sou um espírito imortal. E isso já me consola, porque meus afetos, que já partiram do mundo encarnado para o mundo desencarnado, continuam vivos. Apenas não estou com eles. É como se eles estivessem em outro país, eu não tivesse condições de comunicar. Mas temos. O Espiritismo nos mostra que temos. O Espiritismo, como cristianismo redivivo, coloca e nos ensina a bênção da reencarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. A reencarnação é uma das coisas mais importantes e consoladoras do Espiritismo nos ensina. E como é que a gente ia explicar, de que maneira a gente explicaria a existência de criaturas que já nascem em condições de penúria, passando fome, enquanto as outras nascem sobrando, tendo de sobra, jogando fora? Como eu explico aquelas condições daquelas pessoas que nascem lindas, maravilhosas, inteligentes, e outros irmãos nascem desprovidos de beleza, desprovidos de inteligência? Alguns nascem, como Usain Bolt, capaz de correr 100 metros em 9 segundos. Outros mal conseguem se arrastar no chão. Como é que, se não fosse a doutrina espírita, como é que a gente ia entender Deus? Será que na hora que se encontrasse o espermatozoide, o óvulo, Deus criasse a alma naquele exato momento, ele jogaria um dado para cima e falaria: você vai ser bonito, você vai ser feio, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser um atleta, você vai ser um aleijado? Que Deus é esse? De que maneira a gente iria entender essas diferenças sociais se não for pelas reencarnações, se não for pelo mau uso do livre-arbítrio? De que maneira a gente ia entender que dentro de nossa família nós temos seres que a gente tem um compromisso, uma afinidade imensa, e outros, às vezes, filhos, netos, a gente não tem tanta afinidade. São os espíritos que vêm para a nossa família, para a nossa expiação, para a expiação deles, para as provas. Como é que eu vou explicar para uma mãe, para um pai, que tem um filho com paralisia cerebral, com um filho cadeirante, com um filho com outros problemas de deficiências físicas e mentais? Como é que o Espiritismo explica
a lei do retorno, a lei da caridade, a lei do esquecimento, onde a gente se reúne para aprender a amar o que odiamos, para aprender a amparar o que deixamos desamparados, porque o Espiritismo vai nos mostrar através dessa lei de encarnação, isso é o Espiritismo, que nós estamos na família certa, com os pais certos, com os avós certos, com os filhos certos. E assim entendendo, nós vamos melhorar nosso relacionamento. O Espiritismo nos mostra, através da lei da reencarnação, outra lei importantíssima, a lei do esquecimento do passado. Como é que eu poderia amar um filho, um neto, uma neta, se eu soubesse quem ele foi? Assim, com esse véu do esquecimento, recebo, amparo, amo aquele serzinho que chega e me dedico a ele. E do amor recíproco, a gente aprende a perdoar, a amar e reparar. O Espiritismo nos fala da evolução espiritual constante. Eu jamais vou regredir. Moralmente, não. Eu não regrido. O Espiritismo nos explica, como eu já falei agora mesmo, que eu tenho que ser melhor a cada dia que passa, se reconhecendo a gente na nossa evolução, das nossas brigas, das nossas lutas para vencer as nossas más tendências, e assim a gente vai evoluindo espiritualmente. E à medida que cada um de nós evolui espiritualmente, esse mundo também evolui. O Espiritismo nos mostra categoricamente que só existe vida depois da vida, através da comunicabilidade mediúnica. Quando o nosso codificador, nosso pedagogo, nosso professor Allan Kardec começou como ciência a examinar as mesas girantes, as escritas que eram feitas em cestas com lápis colocado na mão, ele começou a examinar e fazer perguntas inteligentes e as respostas eram inteligentes. Ele começou a filosofar através dessa ciência que de respostas inteligentes só poderiam vir de seres inteligentes, de irmãos desencarnados. De irmãos desencarnados. A comunicabilidade mediúnica. Se assim não fora, como é que nós aprenderíamos coisas através de Chico Xavier, de José Raul Teixeira, de Haroldo Dutra Dias, não de tantos outros médiuns, de Divaldo Franco, que eu ia falar, esqueci, mostrando Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. É através da comunicabilidade mediúnica que nós tomamos conhecimentos ainda encarnados de coisas que só iríamos conhecer depois de desencarnados. Nos preparamos. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é a nossa capacidade de responder aos acontecimentos. E para responder a esses acontecimentos, eu tenho que saber o que fazer. E isso me traz responsabilidade. Porque não basta saber o que fazer, eu tenho que fazer. Por isso a gente pode brincar de tudo, menos de religião espírita. Nos mostra a religião espírita, nos mostra o Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Nos mostra que não é só esse orbe, a Terra, que é habitado. Nos mostra que existem incontáveis mundos habitados com diferentes tipos de espíritos em diferentes momentos evolutivos que dependem de corpo material bruto como a gente, ou aqueles que já têm um corpo tão sutil que praticamente o perispírito quase que se confunde com a própria alma, com a evolução. Nos mundos ditosos onde os espíritos crísticos vivem. E tudo isso que fala na Gênese, tudo isso que a doutrina espírita fala da pluralidade dos mundos habitados, está começando a ser provado pela ciência atual. E acima de tudo, depois tem as leis morais. As leis morais. Moral, repetindo, é a regra de bem viver. A lei moral nos explicando que devemos viver com a caridade. O Espiritismo jamais falou
Vem para o Espiritismo que você vai ser salvo. O Espiritismo nos mostra que fora da caridade não há salvação, não existe salvação. E Jesus entende a caridade como benevolência, indulgência e perdão, ao mesmo tempo. O perdão e o auto-perdão. Allan Kardec também nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, que caridade, a caridade mais penosa e mais meritória aos olhos de Deus, é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. São as leis morais da indulgência, perdão. A caridade abarca tudo isso. E sabe onde estão essas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência? É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa espírita. É no trânsito, é no nosso trabalho. O primeiro lar, onde reencarnamos. Ali é a primeira escola para quebrarmos orgulho e egoísmo e aprendermos a dividir. As leis morais de Deus são as leis naturais que só nos alavancando o mundo. E dito isso, queridos irmãos, queridos amigos, nessa rápida passagem e nessa pequena homenagem que a gente está fazendo ao nosso codificador, a gente pode perguntar: o que o Espiritismo pode fazer por nós? O que faz? O que o Espiritismo pode fazer para a gente? Primeiro, que o Espiritismo nos coloca numa posição de criatura imortal. Não é criatura eterna. Criatura imortal, porque nós tivemos um início. E essa criatura mortal é responsável, cada um de nós. Somos responsáveis diante dessa vida. Somos responsáveis pelos nossos atos. Que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de fazer o que quisermos. Mas esse direito acaba onde começa o direito do nosso irmão. Se eu planto tempestade, eu vou colher vento. Se eu planto amor, eu colho amor. Eu vou colher o que eu plantar. É a lei do livre-arbítrio, é a lei do retorno, é a lei da ação e reação. Essa lei do livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de pensar, a liberdade de agir. E, obviamente, nós vamos colher aquilo que plantarmos, porque nenhum de nós vai fugir da lei que manda atribuir a cada um segundo as suas obras. O que eu sou hoje, eu sou fruto do que eu me alimentei de manhã até agora. Sou fruto dos meus alimentos desde o meu nascimento, desde o meu encarne. Sou fruto principalmente do alimento ou do lixo que eu coloco no meu cérebro. Sou fruto da minha psicosfera, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos, formando a minha psicosfera. Ela está poluída ou está limpa? O que eu atraio com essa psicosfera? Que nós somos seres transceptores. Transmitimos e recebemos tudo aquilo que pensamos, sentimos e as nossas emoções. Como é que está essa psicosfera? Quem que eu atraio? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos dirigem a nossa vida. E a resposta que nós recebemos é que muito mais do que a gente pensa. De a miúde, eles nos dirigem. Quem eu quero que me dirigem? Quem que eu quero para ser meu modelo e guia? Quem vai me dirigir? Quem eu estou pensando e procurei seguir? Um dia isso será possível segui-lo plenamente. Mas Jesus sabe que nós estamos a caminho. A doutrina espírita, queridos irmãos, também expõe o sentido real das lições de Jesus. Jesus, naquela época, precisou de usar de uma linguagem figurada, porque a gente não tinha compreensão de tudo. A nossa compreensão era limitada. Imagine há 40 anos atrás, que começaram as naves a ir para o espaço, não deu 40 anos, dá uns 25 a 30 anos atrás, que já vinha as imagens, as fotos por facsímile.
Depois apareceu aqui o telefone com fax, onde mandava mensagem, uma bobina quente, aparecia tudo aquilo escrito. Eu mandava para outra cidade, outro país. Que coisa impressionante. Se Jesus falasse que isso seria possível naquela época, a gente não queria acreditar. Hoje isso é tão simples, a gente pega um celular, fala com o Japão, com a Rússia, com o Egito. Sábado passado eu estava falando com o Centro Espírita de Rondônia. Onde é que a gente podia imaginar instantaneamente? Mas naquela época a linguagem era a linguagem do agricultor, era a linguagem do homem mais bruto, era onde a gente entendia. Agora, através desse consolador prometido que é o Espiritismo, nós temos condições de aprofundar, de entender as lições de Jesus. Os espíritos amigos começaram ou clarearam os ensinamentos de Jesus e Allan Kardec, através das obras da codificação, nos traz essa nova revelação. Começa a tirar o véu que estava obstruindo a nossa visão. E eu destaco aqui também a importância da fé raciocinada, da fé que nos auxilia nesse processo de entendimento do Evangelho de Jesus, o raciocínio. É preferível a gente abandonar 10 verdades que aceitar uma mentira. É necessário que a gente raciocine. É necessário que qualquer expositor seja contestado, que analise o que a gente está falando. Isso é feito através de uma... Desculpem, garganta está ficando seca. Isso só é possível através do estudo, através do amor e através da fé raciocinada. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito para a gente: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. E para isso é necessário força de vontade e fé raciocinada em cima dos parâmetros da verdade que Jesus nos ensinou. O Espiritismo nos esclarece o princípio da reencarnação. E esse princípio da reencarnação, como acabamos de conversar, vai nos mostrar o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. E assim, a gente entendendo isso, vai acabar com as preocupações originárias do medo da morte, porque prova que a morte não existe. Porque Jesus matou a morte. O Espiritismo acabou com a morte. O Espiritismo nos mostra que a vida continua e através do conhecimento da mediunidade que mostra, que traz esse intercâmbio dos dois lados da vida, os intercâmbios com os nossos entes queridos, mesmo depois desencarnados, nós temos a confirmação da continuidade da vida. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, também nos tranquiliza com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que dentro do nosso lar nós recebemos não somente afetos, mas também desafetos de existências passadas para a nossa necessária regeneração. Louvado seja o esquecimento do passado. E assim nos concede a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos agora beneficiando ou prejudicando a nós próprios. É recebendo através da família, vivendo na família que estamos vivendo. É o Espiritismo que nos dá força para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando que o corpo é um instrumento físico que reflete as condições ou as necessidades do espírito milenar que sou. Esse corpo que eu tenho hoje é o corpo necessário para as minhas provas e expiações. Não importa se eu sou alto, baixo, gordo, magro, olho verde, olho preto, cabelo branco, cabelo preto, é esse corpo que eu moldei, isso, que nós moldamos através de todas as existências passadas. E que chega então no pavilhão da reencarnação, nós ainda muitas vezes damos palpite para moldar o corpo. Se a gente ler Missionários da Luz, no capítulo 12, nós vamos ter uma lição maravilhosa para entender isso. O Espiritismo demonstra que o nosso principal templo para o culto da presença divina é a nossa consciência, gente.
Ou seja, é a nossa consciência que nos julga. A gente não precisa de nenhum tribunal que nos absolva ou nos condena. Nós mesmos faremos isso, mais cedo ou mais tarde. E, finalmente, o Espiritismo garante resignação. Resignação não é ter atitude passiva. Resignação é ter serenidade e paz entre os infortúnios. Procurar saber por que eu estou passando por esse determinado infortúnio e fazer todo o possível para melhorar dele, para melhorar a minha vida. Porque nós somos guiados por um Deus de amor, por um Deus de bondade e por Jesus, que protege e ampara. E se por acaso estamos sofrendo, é porque ainda estamos nos ajustando, reajustando à lei do amor da gente. Porque dela, dessa lei de amor, em algum momento nós nos afastamos. Finalizando o nosso estudo de hoje, no dia 19 de setembro de 1860, Allan Kardec, lá em Lyon, que foi sua cidade natal, pela primeira vez ele fez uma classificação dos espíritas. E ele fez um discurso de que maneira ele considerava os espíritos. E colocou para a gente que existem 3 tipos de adeptos do espiritismo. Aquelas pessoas que procuram, antes de tudo, o fenômeno. As pessoas que compreendem o alcance filosófico dos fatos espíritas e admiram a moral que deles decorre, esses fatos espíritas, da filosofia espírita, mas não a praticam. Não entendem que o grande fenômeno do espiritismo é a mudança interior. E termina Kardec falando assim: e por fim, aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam. Aqueles que aceitam as consequências e têm na caridade a regra de sua conduta. Esses últimos são, segundo as palavras do codificador do Espiritismo, os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. São aqueles que praticam a moral espírita, que aceitam suas consequências. Os verdadeiros espíritos apresentam 2 características básicas. Primeiro, a caridade como regra de proceder. E pela compreensão dos objetivos da existência terrestre, o esforço, depois da caridade, o esforço para fazer o bem e coibir os nossos maus pendores. Que tipo de espírita eu sou? Que tipo de espírita nós somos? Que Jesus nos ampare, nos proteja e abençoe a cada um de nós. Fiquem em paz, que Jesus nos acompanhe. Nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Luiz Eduardo, por essa lição tão profunda e fazer também das nossas palavras essa reverência a Kardec, a Hippolyte Léon Denis Rivail, pelo trabalho magnífico que ele nos legou, que nos oportuniza hoje em dia grandes condições de entendermos quem somos e para onde vamos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, somos espíritos em evolução, que temos a oportunidade de recebermos talentos na experiência da reencarnação. E por isso queremos te agradecer todo o preparo, todas as oportunidades, todas as situações e circunstâncias que nos envolvem, que são para nós alertas, chamamentos de atenção e oportunidades para que nós venhamos a nos conhecer, a realizar aquele trabalho íntimo que nos está destinado, que é a construção e a autoiluminação de nós próprios.
Te agradecemos a notícia da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Te agradecemos a oportunidade de levarmos nossos pensamentos aos seus trabalhadores de luz, que nos permutam energias salutares, revigorantes. Agradecemos a oportunidade da prece, agradecemos a oportunidade que temos de fazermos do nosso ambiente de resgate e de crescimento interior, que é o nosso lar, acendendo a luz do Evangelho através do culto do Evangelho do lar. Senhor, são tantos os recursos de que dispomos que não teremos oportunidade de justificar o não aproveitamento desta existência. Estamos na melhor oportunidade que em toda a nossa vida tivemos. Que as tuas bênçãos de luz se façam em todos os lares aqui representados. Que todos nós possamos nos unir enquanto irmãos, irmanados no desejo de crescimento e de melhoria íntima, porque sabemos que assim iremos contribuir para que essa transição planetária se faça mais rápido. Pedimos luz para os nossos dirigentes, pedimos luz para nós próprios e oportunidades renovadas para que possamos provar a nós próprios da necessidade que temos de te encontrar. Graças vos damos por tudo, Senhor Jesus. Somos eternamente gratos pela mensagem da doutrina espírita e por isso enviamos os nossos agradecimentos a todos aqueles que se fazem missionários de luz. Que assim seja.